Estamos de volta com conversas cruzadas aqui na TV Com. Hoje estamos discutindo o aquecimento. Era local, já virou global. Falamos do calor em Florianópolis, já estamos falando de cenários globais e assim a conversa segue. Eu tinha pedido licença antes para o Magri, que é presidente da Câmara de Qualidade Ambiental da Fiesc. Ele ia falar da questão da impermeabilização causada nas cidades pelas construções, porque eu tenho uma pergunta justamente sobre isso, né? Porque a gente tem acompanhado nacionalmente até, e o senso comum é muito claro quando fala isso, não consegue entender como é que nós temos um problema de seca excessiva em São Paulo, por exemplo, e quando chove nós temos enchentes que destroem a cidade, enfraquecem a economia, enfim, há problemas sérios sobre isso. É uma pergunta que eu gostaria de lançar na mesa, para ti até para o Dionei também. Será que é um erro de planejamento que nós tivemos? Pegando o exemplo de São Paulo aqui, né? Não se planejou utilizar essa precipitação excessiva para combater a seca? Se nós tivéssemos pensado isso no passado, será que o problema seria menor? Só colaborando com a tua pergunta, Felipe, 2012, ou 2011, 2012, ou 2012, 2013, me ajuda nesse período, uns 2 anos atrás, a região do Cantareira teve um volume de chuva acima do que é normal. E aí, 1 ano depois, a gente passa por esse problema. Exatamente. Né? Tem coisa errada aí no caminho. Não, isso são, como o Chelsky comentou, isso é um fenômeno natural, mas nós temos que, são os extremos que a gente tem que administrar e tem que adaptar. Agora, uma coisa que a gente tem que rever, nós precisamos rever, os projetos, as construções das cidades. Você falou em São Paulo, uma cidade aí uma região que tem aí quase 20 milhões de habitantes e infelizmente ela teve uma ocupação desordenada, e a questão de impermeabilização dos solos, ela é muito séria, porque vamos em São Paulo, aqui em Florianópolis, nós temos mais alguma rua calçada ou pavimentada? Não temos mais, são todas elas asfaltadas. E onde tinha calçamento, onde deu tudo asfalto, ou seja, você não tem mais infiltração de água, essa água ela escorre, e aí o que acontece? Você tem que fazer obras de drenagens para evitar inundações. Em São Paulo nós temos verdadeiros reservatórios de água ao lado do rio, ao lado dos rios, para armazenar água, ou seja, aquela grande quantidade de chuva, aquele escoamento para segurar um volume grande de água para evitar inundações. Então são verdadeiros tanques de armazenamento de água, que são milhões e milhões de metros cúbicos ali. E infelizmente nós temos aí e como não tem uma infiltração, você tem uma evaporação fora do normal, e você acaba, nessas ilhas de calor, você acaba tendo um microclima diferente, em termos de chuva, em termos de umidade. E eu vejo que essa questão da impermeabilização dos solos, ela é muito séria, e precisaríamos, hoje, se você for em cidades como Tóquio, por exemplo, você não faz mais uma calçada impermeabilizada. Você é obrigado a fazer uma calçada onde a água infiltre. Então, infelizmente, nós não estamos aí, esperamos aí que a engenharia trabalhe vendo isso também. Como eu comentei, a gente viver em cidade é uma novidade para a história da humanidade. Do ano 2000 para cá que a gente vive em cidade. Então, nós sabemos viver em cidade ainda. O organismo foi criado no Pleistoceno, lá na Idade da Pedra. A gente reagia às coisas da Idade da Pedra. Nós não sabemos viver em cidade ainda. É coisa muito nova. Agora, há uma tendência forte nas cidades de tentar trabalhar essa questão do lençol freático e a questão da retenção da água da chuva. Porque quando eu me formei em engenharia, o negócio, quando a gente fazia um projeto de drenagem pluvial, era escoar a água o mais rápido possível. Que dava enchente lá na frente e rapidamente seca aqui. E desperdiçar essa água, né? E a tendência agora é o contrário, é reter a água o maior tempo possível onde ela cai. Para ter uma ideia, assim, a gente quando projeta a drenagem, o ciclo da água que cai de chuva, dos 100 milímetros, 10, 15% é que vai para o rio. Os outros, a árvore absorve e vai para o solo. Então eu tenho da água que cai, que vai para o rio, 10, 15%. Quando
eu vou para a cidade e esse ciclo se inverte. 80% vai para o rio e rapidamente. Sim. Então a tendência dos projetos de drenagem é essa de reter, e aí vem nessas experiências urbanas de ter esses piscinões, que são retentores de cheia. A água fica parada ali e dá um tempo para não inundar o rio e ela se infiltrar. São Paulo já está trabalhando, cada residência ter um reservatório que volte a infiltrar água no solo, e exatamente os pavimentos, inclusive pavimento asfáltico poroso, para que, bom, de alguma maneira a gente está contribuindo para repor a água do lençol freático, porque os lençóis freáticos rebaixam rapidamente. Vou dar um exemplo do aeroporto de Guarulhos. Guarulhos, em Tupi-Guarani, é terra da neblina. E quando o Maluf fez Guarulhos, eu me lembro que a Folha de São Paulo todo dia tinha fechou. E o pessoal da drenagem dizia, a hora que a drenagem funcionar, vai parar. Parou, Guarulhos não para mais por causa do... Porque baixou o lençol freático. Lá, no caso, foi interessante. É o que está acontecendo nas cidades, e há uma revolução ao contrário, de a gente hoje fazer os projetos de maneira que a água que caia mantenha aquele mesmo índice do tempo que ela era rural. Quer dizer, apenas 15% dessa água que vá para os córregos superficiais, os outros, de alguma maneira, a gente retém. Então, são diversas tecnologias, que não é o caso aqui, que a gente está tentando aprender, retém no próprio prédio, retém na drenagem pluvial de rua, retém em lagos. Na Pedra Branca a gente tem 3 ou 4 lagos que funcionam como retentor de cheia. Eles estão ali oscilando, estão contribuindo para um clima ameno. A gente sabe que quando passa por uma água a gente tem a sensação mais de frescor e abaixa a saída de calor, né? Então... Muito bem. Bom, nós vamos para mais um intervalo, o último aqui do programa, e voltaremos daqui a pouco para as considerações finais aqui no Conversas Cruzadas. Até já.